Tudo bom, pessoal? A gente vai resolver agora a segunda questão do capítulo 1 do livro de Mecânica dos Fluidos do Silvio Bistafa, beleza? Tá? Esse livro bem aqui que tô mostrando na tela. Então vamos lá. A questão fala o seguinte: um viscosímetro é formado por dois cilindros concêntricos, conforme indica a figura. Para pequenas folgas, pode-se supor um perfil de velocidade linear do líquido que preenche o espaço anular. O cilindro interno tem 75 mm de diâmetro e 150 mm de altura, sendo a folga para o cilindro externo de 0,02 mm. Ele fala também que há um torque de 0,021 Nm e esse torque é necessário para gerar o cilindro interno a 100 rotações por minuto, determinar a viscosidade dinâmica do líquido. Tá? Então, esse líquido que está exatamente entre os dois cilindros. A gente precisa fazer algumas considerações aqui. Por exemplo, se eu tenho uma força atuando no sentido de rotacionar esse cilindro, eu vou ter uma força atuando no sentido oposto, com uma função resistiva, ou seja, resistindo a esse movimento. Essa força aqui, que vai gerar a rotação, ela foi gerada pelo torque, e essa outra força que é resistiva ao movimento, ela é gerada pela viscosidade do fluido, por isso que a gente chama ela de força viscosa. Ok? A gente precisa fazer, então, algumas considerações. Vamos tratar primeiro a questão do torque. Ok? O torque, a gente precisa lembrar que o torque nada mais é do que uma força aplicada numa determinada distância. Tá? Então, para rotacionar um cilindro, você precisa de um eixo, tá? Que vai estar uma distância R do cilindro. Esse eixo vai rotacionar, vai aplicar um torque numa determinada distância, que essa distância é justamente o raio. Tá? Aqui também é a mesma coisa. Então, o nosso torque vai ser igual a força vezes esse raio. O torque já nos foi dado. Tá? 0,021 Nm, que é igual a força que a gente pretende achar, multiplicado por um raio. Vamos lá, o nosso diâmetro é 75 mm, então o raio vai ser exatamente a metade, 37,5 vezes 10 a menos 3, para deixar isso em metros. Isolando aqui a força, passando esse 37,5 vezes 10 a menos 3 para lá, dividindo, eu vou ter uma força de 0,56 newtons. Ok? Essa força vai ser primordial lá na frente. Lembrando que se uma força vai para um lado e a outra força vai para o outro, e ainda assim eu tenho movimento e eu tenho uma velocidade de rotação constante, significa dizer que essa força gerada pelo torque vai igual à força viscosa, tá? Senão eu teria uma aceleração ou desaceleração. Como ele não comenta nada, ele fala que é uma velocidade de 100 rotações por minuto, tá? Uma velocidade angular de 100 rotações por minuto. Isso significa dizer que as duas velocidades, as duas forças são iguais. Seguindo, vamos tratar agora de outras informações. Já que a gente falou em velocidade, vamos tratar essa velocidade. Eu preciso saber a velocidade linear e não angular. O que ele me deu? 100 rotações em um minuto. Olhando para uma circunferência, a gente sabe que uma rotação, ou seja, uma volta completa numa circunferência, significa que ele percorreu 2π, tá? 2π radiano, é a unidade dessa angulação, 2π radiano. Vamos lá, se ele deu 100 voltas completas, então são 100 vezes 2π radiano. E ele deu essas 100 voltas completas em 1 minuto.
Ok? Isso que significa 2π radiano por minuto. Mas não me interessa saber π radiano por minuto, eu preciso colocar esse tempo na unidade do sistema internacional, que é segundos. Então basta eu dividir essa expressão por 60. Vamos fazer essa continha aqui. 200 vezes π dividido por 60, 10,47. Então eu tenho uma velocidade angular de 10,47 radiano por segundo, tá? Isso aqui é a minha velocidade angular. Se eu quero saber a minha velocidade linear, ela se relaciona com a velocidade angular de acordo com essa expressão. A velocidade linear vai ser a velocidade angular vezes o raio da circunferência. Então, a gente vai ter o seguinte, 10,47 vezes o raio da circunferência, que é 37,5, vezes 10 a menos 3 para colocar em metros, tá? Trabalhando no Sistema Internacional de Unidades. Essa continha aqui, essa velocidade, vai ser 0,39 metros por segundo. Beleza? Vamos aqui para a terceira etapa. Terceira etapa, a gente tem que lembrar que a tensão de cisalhamento que tem no fluido, ela vai ser igual à força viscosa numa determinada área. Essa área é a área de contato do cilindro com o fluido, tá? Então é como se você pegasse esse cilindro interno aqui, você abrisse ele e esticasse. Você teria o quê? Você teria um retângulo, ok? Onde a base seria o perímetro e a altura seria os 150 milímetros que ele deu aqui na questão, tá? Que eu vou chamar de L. O perímetro, a gente sabe que é π vezes o diâmetro. Então, a minha área vai ser igual a π vezes diâmetro vezes comprimento. Tá? A gente pode calcular logo essa área. Vamos calcular aqui embaixo. π vezes o diâmetro, que é 75 milímetros. Vamos trabalhar no SI, então vamos multiplicar por 10 a menos 3. Vezes o comprimento, que é 150 milímetros. Então, 150 vezes 10 a menos 3. Essa área vai ser igual a 0,03534 metros quadrados. Ok? Então já temos a área. Vamos guardar essa informação também. Outra forma de relacionar a tensão de cisalhamento é a partir da lei de Newton da viscosidade. A lei de Newton da viscosidade, ela fala que a tensão de cisalhamento é proporcional à variação de velocidade de acordo com a espessura do fluido. Tá? Simplificando, a gente teria aqui a viscosidade dinâmica multiplicado pela velocidade dividido pela espessura. Tá? Vamos igualar essa equação que eu vou chamar de A com a equação que eu chamei agora de B. Nós vamos ter o seguinte: força viscosa sobre a área é igual a viscosidade dinâmica vezes a velocidade dividido pela espessura do fluido. Bom, o problema me pergunta justamente a viscosidade. Então vamos isolar isso aqui. Vamos ver como é que fica. Força viscosa vezes a espessura do fluido dividido por velocidade vezes a área. Tá? Fazendo as devidas substituições, a nossa força 0,56
A espessura do fluido foi dada, está aqui na figura, 0,02 milímetros. Então, 0,02 vezes 10 a menos 3, dividido pela velocidade, que nós também calculamos, já deixamos de forma linear, que é o que a gente precisa para essa fórmula, fica 0,39. Multiplicado pela área, que nós calculamos aqui em cima. 0,03534. Fazendo essa continha, a gente vai ter aproximadamente 8 vezes 10 a menos 4 Pascal segundo. Ok? É mais ou menos o que deu aqui no nosso resultado. Tá? 8 vezes 10 a menos 4. Uma informação importante. Aqui ele coloca a unidade Newton segundo metro quadrado. Tá? Aí vocês precisam lembrar que Newton por metro quadrado é a mesma coisa que Pascal. Ok? Dessa forma eu posso escrever Newton segundo metro quadrado ou Pascal segundo. É exatamente a mesma coisa. Beleza? Então, a gente se vê na próxima, pessoal.